Oi, gente. Está começando mais um Drops Design, um conteúdo desenvolvido pelo programa de pós-graduação da Unicinos, que reflete sobre as relações entre as práticas e as teorias que emergem do design. Hoje, o nosso tema é Design e Estratégia, e para essa conversa a gente tem aqui o nosso convidado especial, o professor Guilherme Tres. Tudo bem, Guilherme? Opa, Diego, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Ótimo, obrigado pela presença. A gente também tem aqui o professor Dr. Celso Skaletsky, que atua no PPG Design da Unicinos. Tudo bem, Celso? Tudo bem? Oi, Diego. Oi, Guilherme. Que bom estar contigo aqui. Bom, eu sou o Diego Alegre, sou especialista e mestrando em Design Estratégico, também pela Unicinos, e o meu papel hoje aqui é ser o mediador dessa conversa, tá? Guilherme, nosso papo aqui ele é bem objetivo, né? O nosso tema é Drops de Design. Então, vamos começar perguntando para ti. Na tua perspectiva, qual é a relação entre design e estratégia? Bom, Diego, é uma questão muito interessante. Eu transitei já pelo campo do design estratégico e eu acho que tem uma conexão que é muito rica, né? Eu entendo o design como uma disciplina da área de projeto, então o design permite a visualização de cenários, o design permite que se preveja possíveis caminhos. E a estratégia, que é a minha área de atuação, a minha formação é na área de negócios, ela está muito ligada ao processo de tomada de decisão e de implementação. A estratégia é a realização de um percurso. Uma época se entendia que estratégia era um planejamento. Hoje isso está ultrapassado. Hoje se entende que estratégia é o ato de fazer as ideias que foram concebidas. E no ato de fazer, nós sempre temos a escolha, caminhos e sempre temos situações que surgem, como essa que a gente está vivendo hoje da pandemia. Então, tudo mudou nesse momento. E se ter uma disciplina que trabalhe com cenários, que possibilite antecipar caminhos, é muito importante para quem, na hora, tem que tomar decisão e implementar um curso de atividades ou de ações. E Guilherme, tu comentou sobre a ideia de um percurso, que estratégia seria um percurso. E nesse percurso, como tu bem comentou sobre o que nós estamos vivendo em relação à pandemia, nesse percurso surgem muitos elementos que não são previstos, que são surpresas. Tu acredita que nesse ponto o design, a maneira do design de pensar pode ser uma boa tática, assim, eu não quero usar a palavra estratégia, uma boa forma de enfrentar esses imprevistos que acontecem? Celso, ótima a tua pergunta. Eu acho que nós podemos entender que o design empresta para o campo da estratégia uma série de ferramentas que levam gestores a compreender contextos e pensar a respeito de caminhos que antes não aconteciam. Então, nós temos muitas ferramentas do design que são utilizadas no processo da estratégia na busca de novas ideias, a geração de criatividade, o desenho de caminhos ou cenários alternativos. Então, eu entendo que a conjugação dessas disciplinas é muito produtiva para se pensar, aí no caso das organizações, possibilidades de ação. Bem Então, interessante, Guilherme. Eu ia trazer uma outra pergunta, aproveitando essa tua abordagem. O que seria para ti, então, uma estratégia liderada pelo design e como que ela impacta nas organizações e também na sociedade? O que torna ela característica? Diego, eu separo o processo estratégico em momentos. Eu entendo que há, no processo de conceber a estratégia, a elaboração de cenários, a antecipação, e aí eu lembro do Zurlo, que eu compartilhava com o Celso lá. Então, capacidades, competências do designer, ver, prever, fazer ver. Isso é fundamental quando se pensa em estratégia. Por outro lado, o processo, como eu falei antes, o percurso da estratégia é um processo de gestão.
Então, me parece que ali há justamente o diálogo entre o que é o campo da antecipação, da busca por possíveis soluções e da gestão, da organização de recursos dentro de uma estrutura para a implementação do melhor caminho naquele momento. Eu acho que um outro aspecto que diferencia os dois campos na origem e os aproxima no momento da implementação é que o design, como disciplina da área do projeto e de inovação, busca possibilidades, né? E não está ancorada num fator de risco, né? Então não seja algo assim que para o designer o risco seja um elemento relevante na hora de criar, né? Para o gestor é diferente, né? Todo o treinamento de um gestor é para a redução do risco na tomada de decisão. Então, nesse sentido que eu trago, acho que o designer, como um intérprete dos movimentos sociais, né, oferece uma gama de alternativas para que sejam avaliadas e aí ponderadas o risco que cada uma traz e se escolha por determinados caminhos. O Guilherme, tu tocou num aspecto que é muito importante para nós no design estratégico, que é essa conversação entre diversas disciplinas, né, que tem origem em lugares diversos, né, e como, por exemplo, a gestão e o design. E acredito que esse trabalho conjunto nos apresenta as diversas possibilidades que nós temos de trabalhar com outras disciplinas, né, como design e gestão, buscando agregar e juntar esforços para que se atinja um determinado objetivo que se busca, né? Cada um com as suas competências. A gente muitas vezes parece que nós mudamos os nossos próprios modelos mentais. Eu me lembro da nossa experiência de trabalhar juntos, como no começo para mim era um pouco difícil de compreender assim o que as pessoas que vinham da área da gestão estavam pensando e vice-versa. Mas com o tempo nós começamos a transformar o nosso próprio modelo mental e isso cada um dentro das suas competências, mesmo assim a gente consegue trabalhar junto. E isso me parece que é um aspecto que tu trouxeste que é muito importante. Assim, tu poderia até falar um pouco dessa tua experiência, desse teu percurso, porque muitas pessoas que vêm buscar o design estratégico vêm de áreas distintas, não apenas do design. Bacana, Celso. Me lembro bem e com assim saudades daqueles momentos de troca, né? Eu acho que um aspecto muito rico na formação que o programa de design estratégico proporciona e entendo que é uma das competências do designer, né, passa por essa formação, que é uma formação plural, multidisciplinar, né, e que leva a uma capacidade de interpretação do ambiente de uma forma mais ampla, né, e leva também a uma capacidade de diálogo com outras áreas do conhecimento, ou pensando nas organizações com outros departamentos ou outras funções, que é super importante. Então, o designer tem que conseguir estabelecer um diálogo, pensando numa organização, com uma área mais técnica, então uma engenharia, com uma área comercial, com uma área de comunicação. E essa capacidade do designer em transitar entre diferentes contextos de semântica e atuar como um intérprete desses diversos ambientes, né? Trazendo o que essas áreas podem contribuir para o projeto, então para aquilo que no final é o que vai ser resultante dessa mescla de conhecimentos, me parece que é algo bastante rico. Então, nesse sentido, a vantagem do programa em receber alunos que venham de diversas áreas, né, já coloca na sala de aula a possibilidade dessa experimentação.
então desse diálogo e de aprender justamente com essa troca, né? Com essa perspectiva mais interdisciplinar ou transdisciplinar, como a gente costuma chamar na Unicinos. Ô, Guilherme, aproveitando também essa tua definição e essa tua abordagem, né, de como existe essa capacidade de leitura de ambientes do design, e o Zurlo também trabalha muito com esse conceito, né? Como que tu acha que essa capacidade da leitura de sinais, de comportamentos, como que isso cria a capacidade de desenvolver estratégias mais ligadas aos aspectos culturais? Ou seja, como que essa leitura tangibiliza a criação de uma estratégia que de fato se conecta com esses aspectos culturais que emergem desse coletivo, dessa sociedade onde esse projeto está inserido? Bom, Diego, eu vejo dois aspectos e lembro de dois italianos amigos nossos, o Zurlo, que foi meu orientador no doutorado de sanduíche, que trazia muito essa perspectiva da linguagem, né, no ver, prever e fazer ver. Então, esse é algo que está nos textos dele, mas é algo que, quando se implementa essa tríade de verbos, né, elas vêm como uma ação que é uma ação poderosa, que é uma ação de compreensão do contexto, não a partir de uma lente, né, mas a partir de uma pluralidade de elementos. Eu acho que aí vem uma das características do design como uma área recente no conhecimento, que é não ter muito prurido em beber em outras áreas, em trazer ferramentas de outras áreas que auxiliem no processo de pesquisa, de análise de um contexto, justamente para a interpretação. E aí a segunda pessoa que eu lembro, que também é um amigo nosso italiano, o Flaviano Celaschi, dizia, bom, a gente pega esse caldo, né, e tem que projetar. Só que o projetar, sempre que ele falava disso, ele dizia que é projetare, que é jogar longe, né? E o jogar longe vem com essa lógica de arriscar, né? Vem com essa lógica de buscar algo que não seja uma resposta trivial, né? Mas que seja uma nova resposta, então uma reinterpretação daquele contexto, né? Na busca de algo que efetivamente seja novo. Me parece que essa é uma amarração bem interessante. Perfeito. A gente está chegando já na reta final aqui do nosso Drops. Eu queria te fazer uma última pergunta antes do nosso encerramento. Se tu pudesse dar algumas dicas para que as organizações pudessem ser mais estratégicas, quais dicas que tu daria assim de bate-pronto? Eu acho que tem um caminho que é importante, que é o seguinte, não ter medo de arriscar, né? E isso é algo muito ligado ao design. E, claro, as nossas organizações, elas tendem a ser muito tradicionais e têm esse receio, né? Então, o caminho é se trabalhar com pequenos protótipos. Não é arriscar a organização, mas é trabalhar com pequenas experiências, né? E transformando aos poucos e aprendendo com o processo de transformação, né? A chave, eu acho que é o processo de aprendizagem. Então, à medida que uma organização ela vai trabalhar em experimentos, vai testar, vai buscar uma solução num espaço pequeno, risco controlado, mas naquele espaço pequeno e controlado, ela arrisca muito, né? E com isso aprende com seus próprios movimentos. Guilherme, muito obrigado pela presença. Celso, muito obrigado também. A conversa ela está excelente, a gente poderia ficar aqui durante horas conversando, mas como o próprio nome sugere, aqui são drops de design. Então, assim, mais conteúdos como esse vocês encontram nos próximos episódios e, claro, também no programa de pós-graduação do Design Estratégico da Unicinos. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.